mundo como conhecíamos mudou para sempre naquele dia. Os terríveis eventos de 11 de setembro em Nova York e Washington, Distrito de Colômbia, que tiraram 2.977 vidas, marcaram um ponto de virada na história dos Estados Unidos e do mundo. Embora o principal foco de historiadores e colonizadores seja o que levou aos ataques, assim como o sequestro e a queda dos aviões no World Trade Center e no Pentágono naquele dia, há algumas outras coisas que precisam ser discutidas em relação às consequências desses eventos trágicos. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 5 coisas que você provavelmente não sabia sobre o 11 de setembro e, com sorte, revelar alguns fatos, números e mistérios que exigem mais investigação e explicação. Aproveite! A evacuação secreta de cidadãos sauditas ocorreu logo após eventos que mudaram relações internacionais, defesas militares e sanções diplomáticas, quando o espaço aéreo dos Estados Unidos da América foi fechado após os ataques às Torres Gêmeas. Embora se esperasse que isso fosse um procedimento padrão, mais tarde surgiria em vários relatórios que certos cidadãos sauditas, alguns dos quais ligados à família real e à família de Osama Bin Laden, foram discretamente retirados dos Estados Unidos sob escolta do FBI. A evacuação de aproximadamente 140 sauditas imediatamente após o 11 de setembro assombrou o governo Bush e alimentou inúmeras teorias da conspiração nos meses e anos seguintes. A alegação é que a agência de inteligência dos Estados Unidos sabia que 15 dos 19 sequestradores eram da Arábia Saudita e que o dinheiro do país estava financiando a rede Al-Qaeda e a de Osama Bin Laden. Por que as equipes de investigação não puderam entrevistar amigos e familiares do homem mais procurado dos Estados Unidos? Oliver Revelle, ex-diretor adjunto associado do FBI, afirma que esperava isso, especialmente porque o espaço aéreo dos Estados Unidos da América estava fechado e não havia voos programados para entrar ou sair do país. No entanto, logo surgiria que a Embaixada da Arábia Saudita conseguiu facilitar uma operação secreta para evacuá-los. No dia 13 de setembro, um voo secreto foi programado de Tampa, Flórida, para Lexington, Kentucky, para transportar alguns dos cidadãos sauditas, incluindo o príncipe real saudita Sultão bin Fayed, seguido logo depois por pelo menos 8 aviões que fizeram escala em 12 cidades dos Estados Unidos da América para retirá-los sob o manto da escuridão. Surpreendentemente, os voos foram autorizados e receberam sinal verde de funcionários da Casa Branca. O ex-chefe de contra-terrorismo e coordenador nacional de segurança e proteção de infraestrutura, Ricardo Clark, confirmou que esteve envolvido nas discussões e no agendamento desses voos a partir de Washington. Também foi relatado que aproximadamente 2 dezenas de passageiros eram parentes de Osama Bin Laden. Como esperado, porta-vozes da Casa Branca e do FBI negaram os relatos e afirmaram que não participaram desses voos. A Administração Federal de Aviação também negou as alegações. No entanto, registros de passageiros e entrevistas com Dan Grossi e Manuel Pérez, seguranças nos voos que partiram de Tampa, posteriormente mostraram o contrário. Um dos passageiros era o falecido príncipe Ahmed Salman. Segundo Gerald Posner em Por que a América Dormiu, Salman teria ligações com a Al-Qaeda e sabia dos ataques de 11 de setembro. Antes de qualquer acusação, Salman morreu de ataque cardíaco em 22 aos 43 anos. Relatórios afirmam que a família Bush tinha uma relação próxima com a Casa de Saud, levando a mais de 1,4 bilhão de dólares em investimentos e contratos nos últimos 20 anos de sauditas para empresas nas quais os Bush e seus aliados ocuparam cargos de alto escalão, incluindo a Harkin Energy, Halliburton e o Grupo Carlyle. Isso é uma coincidência? O que você acha? Socorristas do 11 de setembro continuam morrendo. Como vimos nas telas de televisão e depois em jornais e sites, uma enorme nuvem de fumaça e poeira varreu o sul de Manhattan, atravessou o East River e chegou ao Brooklyn durante os ataques. A operação de resgate se mostraria tão problemática quanto a busca pelos responsáveis, enquanto as equipes de resgate enfrentavam a colossal massa de metal retorcido, concreto e destroços, além da fumaça e poeira que saíam das torres. Relataram que poeira e fuligem atingiram até 10 cm de espessura nas superfícies onde se acumularam. Embora a chuva tenha ajudado a lavar a poeira externa nos dias e semanas seguintes, as consequências para a saúde permanecem até hoje.
Na época, a Agência de Proteção Ambiental e o prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, tranquilizaram os presentes nos ataques e os nova-iorquinos, afirmando que, apesar das preocupações e da destruição, a qualidade do ar era segura para respirar. Logo, moradores de Nova York e autoridades de saúde honestas desmentiram essas afirmações, mostrando que a poeira do colapso das Torres Gêmeas tinha amianto, metais pesados, chumbo e produtos químicos tóxicos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Pesquisadores também encontraram muito gesso e calcita, minerais comuns em materiais de construção como cimento e placas de gesso que podem irritar olhos e pulmões. Até 2024, há aproximadamente 127.567 pessoas inscritas no Programa de Saúde do World Trade Center, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América. Até dezembro de 2023, 6.781 participantes do programa morreram por doenças ou câncer ligados ao tempo passado perto ou no marco zero após o 11 de setembro. Surpreendentemente, esse número é mais do que o dobro do número de pessoas que realmente morreram em 11 de setembro de 2001. Em setembro de 2024, o Corpo de Bombeiros de Nova York, Fire Department of the City of New York, informou que mais de 360 bombeiros, paramédicos e funcionários morreram por doenças ligadas ao World Trade Center. Mais de 343 pessoas perderam a vida no próprio dia. Essas almas corajosas, porém infelizes, que foram expostas à poeira e à fumaça naquele dia fatídico, contraíram vários tipos de câncer, doenças autoimunes, asma, doenças respiratórias e transtorno de estresse pós-traumático persistente. Doenças raras como sarcoidose, nódulos formados por células inflamatórias, também foram descobertas em taxas anormalmente altas em bombeiros que foram expostos aos elementos. Dan Goldman, membro do Congresso, integra uma coalizão de autoridades que promovem lei para tornar permanente o financiamento do Programa de Saúde do World Trade Center. O Congresso aprovou uma medida provisória de 676 milhões de dólares para cobrir o déficit do ano passado. Segundo Goldman, o projeto de lei evitaria repetir esse processo anualmente ou a cada 2 anos. Há previsão de novo déficit em 2028 e defendemos este projeto de lei por dever como americanos. Das 2.753 mortes nos prédios do World Trade Center, 1.103 seguem oficialmente não identificadas. Desde janeiro de 2024 não foram identificados novos restos mortais do 11 de setembro. Obras de arte valiosas se perderam. É preciso dizer que a perda de vidas, os problemas de saúde subsequentes e as guerras resultantes no Afeganistão e no Iraque são os principais pontos de discussão do 11 de setembro. Mas também houve outra grande perda naquele dia. Apesar de não ter o mesmo valor das vidas perdidas, o World Trade Center guardava obras raras e valiosas de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró e Alexander Calder, além de outros grandes nomes. Todas as obras de arte conhecidas foram completamente destruídas nos ataques, o que para as famílias dos artistas, fãs e comunidades foi outro choque e um evento deprimente. Foi relatado que muitas obras de arte de coleções privadas de empresas e agências com escritórios no World Trade Center, além de várias peças de arte pública encomendadas pela autoridade portuária, estavam expostas no complexo. Essas obras incluíam o World Trade Center Stable, a escultura de aço vermelho do falecido norte-americano Alexander Calder, também chamada Hélice Dobrada, exposta no pátio do centro. O artista espanhol Joan Miró tinha uma grande tapeçaria que ficava pendurada no saguão do número. O 2 World Trade Center e pinturas de Picasso, David Hockney e Roy Lichtenstein, assim como obras de Paul Klee e Le Corbusier, faziam parte da coleção do Hotel Marriott. Desenhos e projetos esculpidos do francês Auguste Rodin também foram destruídos. Eles pertenciam a Cantor Fitzgerald, que perdeu 650 funcionários no desastre e cujo fundador era renomado colecionador de Rodin. Algumas partes da escultura de Calder foram recuperadas, mas não o bastante para restaurá-la totalmente. Uma das obras mais conhecidas do artesão, o Pensador, foi encontrada logo após o 11 de setembro, mas desapareceu misteriosamente em pouco tempo. Muitos acham que ela foi roubada do Marco Zero. Cerca de 100 milhões de dólares em coleções privadas e 10 milhões em arte pública foram destruídos. O World Trade Center tinha mais de 430 inquilinos durante os ataques.
Além da arte decorativa dos escritórios, algumas empresas tinham grandes coleções de arte corporativa, o que aumentava ainda mais o valor. 3 empresas mantinham grandes coleções de arte corporativa no World Trade Center: Fred Alga, Cantor Fitzgerald e Bank of America. Em outubro de 2001, um porta-voz da especialista em seguros AXA Art descreveu os ataques como o maior desastre único já ocorrido na indústria da arte. Somente um avião civil pôde voar em 11 de setembro. Aqui está um fato interessante e pouco conhecido sobre o 11 de setembro. Após a suspensão imediata dos voos e o fechamento completo do espaço aéreo dos Estados Unidos da América, foi registrado que apenas um Learjet 36 foi autorizado a voar, apesar do tumulto e da devastação que ocorriam no solo abaixo. O voo foi autorizado porque transportava um antiveneno vital de San Diego para Miami, destinado a uma pessoa picada por uma taipan mortal. O voo foi escoltado por 2 caças. O voo físico decolou em 12 de setembro e concluiu-se que pelo menos mais 3 voos ocorreram nesse dia, incluindo o retorno da aeronave do antiveneno e um voo supostamente de helicóptero militar, possivelmente transferindo o homem picado. Lawrence Van Sutima, manipulador de cobras na Flórida, foi mordido por uma serpente e precisou de um raro antiveneno disponível apenas em algumas áreas da Flórida e da Califórnia na época. Mesmo com a situação, a Administração Federal de Aviação autorizou o voo de San Diego para Miami, salvando a vida de Van. Relatórios da FAA dizem que aeroportos e voos comerciais reabriram em 13 de setembro. Incluía todos os voos civis, exceto os regulares de passageiros, que levariam mais tempo para voltar. Christopher Freese, historiador da aviação, piloto e instrutor de voo que atuou no Serviço de Informações de Voo da FAA, colaborou com a escritora Judy Walker, da Associação de Proprietários e Pilotos de Aeronaves, em um artigo publicado pela Associated Press em 14 de setembro de 2001. No artigo, um homem identificado como Capitão Al Cruz, paramédico do Venom do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade, teria atendido Van Sutima. Cruz disse que ficou ao lado da cama de Van por 30 horas durante sua recuperação. Ele disse que, após mais de 6 horas de discussão, a permissão para transportar o antiveneno foi concedida às 3 da manhã. O voo pilotado por John Rapis saiu de San Diego às 9 da manhã, atravessando o país para chegar à Flórida e salvar Van com mais 5 frascos. O Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos da América observa que outro voo civil decolou em 12 de setembro de 2001 um Cessna 172 Skyhawk que realizou levantamentos aéreos dos danos. O museu escreveu: após o ataque terrorista da Al-Qaeda nos Estados Unidos em 11 de setembro, este Skyhawk, de número de cauda N9344L, foi a única aeronave civil autorizada a voar em Nova York e arredores em 12 de setembro. As tragédias com elevadores foram as mais letais da história. Testemunhar os acontecimentos, se desenrolando do chão ou pelas telas da televisão, foi uma experiência angustiante para milhões de pessoas. Ver os aviões colidindo com as torres, pessoas pulando das janelas rumo à morte certa e o colapso final das torres foi aterrorizante. E ainda outro evento trágico estava ocorrendo dentro das paredes daqueles edifícios infames que muitos não percebem ou tendem a ignorar. Aqueles que morreram nos elevadores. O World Trade Center tinha um dos sistemas de elevadores mais avançados do mundo. Ele tinha 198 dos elevadores mais rápidos e avançados já feitos. Porém, esses compartimentos de alta tecnologia viraram tanto mecanismos de sobrevivência quanto armadilhas mortais para quem os usou naquela manhã fatídica. Cerca de 200 pessoas morreram nos elevadores do World Trade Center, a maior tragédia com elevadores já registrada. Ninguém pode realmente entender ou saber o que se passava na mente de quem escapou dos prédios pelos elevadores ou poços, ou de quem percebeu que seu tempo havia acabado e não havia como fugir dessas armadilhas. Lembramos das imagens das vítimas aterrorizadas, pulando de telhados e janelas, mas outras também caíram quando os cabos dos elevadores foram destruídos após a colisão dos aviões com a infraestrutura do prédio. Algumas pessoas morreram queimadas quando as chamas desceram pelos poços e outras ao caírem com os elevadores em alta velocidade. Por um lado, os Estados Unidos da América Today produziu um relatório em que identificou 21 pessoas que ficaram presas atrás de portas de elevador trancadas e conseguiram lutar para sair.
Cerca de 80 pessoas nos elevadores sobreviveram porque as portas estavam abertas quando o avião atingiu ou abriram automaticamente sem a ajuda dos passageiros. Por outro lado, o relatório não encontrou casos em que socorristas conseguiram resgatar vítimas dos elevadores, embora se saiba que alguns bombeiros morreram em tentativas corajosas. Com o aumento dos relatos, destacou-se que a má comunicação entre equipes de resgate impediu que os elevadores fossem prioridade, mesmo com passageiros informando suas localizações pelos interfones. As críticas entre algumas equipes de resposta foram seguidas por uma avaliação extensa dos dispositivos de segurança que foram projetados e instalados para evitar que as pessoas caíssem nos poços, mas que, evidentemente, as trancavam dentro dos elevadores no momento em que apresentavam defeito. Quando o segundo avião atingiu a Torre Sul às 9h, 3:16,5 minutos após o ataque à Torre Norte, os mecânicos de elevador do World Trade Center decidiram sair, mas pretendiam voltar depois para ajudar os bombeiros. Ninguém esperava o que viria a seguir quando os prédios desabaram. Avaliações mostraram que os poços dos elevadores agiram como chaminés, levando fumaça aos andares acima do impacto dos aviões. Os poços emitiram combustível de avião em chamas pelas duas torres. Os incêndios espalharam-se por todo o local, causando grandes explosões nos saguões dos elevadores e banheiros adjacentes. Filmes como 911 estrelado por Charlie Sheen e Louis Guzman e World Trade Center estrelado por Nicolas Cage retratam o desastre de dentro dos elevadores, garantindo que nos lembremos de todos que sofreram naquele dia. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. O evento de 11 de setembro de 2001 não pode e não será esquecido. Assim como as histórias da Segunda Guerra Mundial, há muitos relatos de quem testemunhou, sobreviveu ou infelizmente pereceu durante os ataques e os eventos posteriores. O 11 de setembro mudou a forma como vivemos nossas vidas, como a segurança é tratada nos aeroportos e tornou o mundo um lugar mais instável e inseguro para se viver. Devemos garantir que a memória daqueles que morreram naquele dia e nos dias e meses que se seguiram não seja em vão e continuar nos esforçando para tornar o mundo um lugar melhor onde o mal, em todas as suas formas, jamais prevaleça.